Para onde vamos depois que morremos? Oi, eu me chamo Giovana e eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre para onde a gente vai depois que morre. Bom, como esse assunto é bem complexo, o vídeo vai ser um pouquinho maior do que o anterior. Mas enfim, quando nós morremos, nós vamos para o paraíso ou para a prisão espiritual. Os que ficam na prisão espiritual lembram de tudo. Desde quando? Eu fiz um desenho aqui, gente, não repara. Eles lembram desde quando estavam com o Pai Celestial e Jesus Cristo e escolheram seguir seu propósito, vir para a Terra, ter um corpo e ter o livre-arbítrio de poder escolher entre o bem ou o mal. E também eles lembram de todas as ações que eles fizeram na Terra, tanto boa quanto ruim. Porém, a prisão espiritual não é uma prisão física, com grades e essas coisas. A prisão espiritual é uma prisão mental, porque eles lembram de tudo aquilo que eles já fizeram de ruim na Terra. Eles lembram que já viveram com o Pai Celestial e Jesus Cristo realmente, e lembram que aceitaram vir para a Terra, seguir o seu caminho e poder ter o livre-arbítrio de escolher. Eles lembram de todo o mal que eles fizeram, de todo o bem que eles fizeram. Tipo, exemplo, uma pessoa que matou alguém e tá lá na prisão espiritual, encontra a pessoa que ela matou no paraíso, super feliz. Então, a prisão espiritual é uma prisão mental, não é uma prisão física. E como eu já disse no outro vídeo, as pessoas que estão no paraíso vão compartilhar o evangelho para as pessoas que estão na prisão espiritual, e as pessoas que estão na prisão espiritual podem escolher se querem aceitar o evangelho ou rejeitar o evangelho. Então, vamos voltar um pouco quando Jesus Cristo estava aqui na Terra. Cristo que deu início aos ensinamentos para as pessoas que estão na prisão espiritual. Porque quando Cristo morreu por 3 dias, nesses 3 dias, ele ficou lá na prisão espiritual ensinando os espíritos que estavam lá. Que eram muitos, porque muitos não conheceram o evangelho de Cristo. Porque antes de Cristo nem existia o evangelho verdadeiro dele. E assim que deu início para as pessoas que estão no paraíso ensinarem as pessoas que estão na prisão espiritual. Em 1 Pedro 3,19 fala, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, em 1 Pedro 3,19 fala o que eu acabei de falar, que Cristo, nesses 3 dias que ele ficou morto, ele foi e pregou aos espíritos na prisão espiritual. Tá, e o que acontece quando Cristo vai voltar para a Terra? O que acontece com as pessoas que estão no paraíso e na prisão espiritual? Quando Cristo volta para a Terra, as pessoas que estão no paraíso têm 1000 anos de paz. E as pessoas que estão na prisão espiritual, o que acontece com elas? As pessoas que aceitaram o evangelho, que estavam na prisão espiritual, vão para o paraíso e têm 1000 anos de paz. Mas nesses 1000 anos de paz, o trabalho não acaba, tá bom? As pessoas que estão no paraíso continuam fazendo o trabalho vicário, que é o batistério, que eu já expliquei para vocês, e continuam pregando o evangelho. E as pessoas que estão na prisão espiritual ainda podem aceitar ou rejeitar o evangelho e ir para os 1000 anos de paz. Por que se chama 1000 anos de paz? Porque nesses 1000 anos, Cristo prende Satanás e ele não vai ter poder contra nós. Vou ler um versículo com vocês que está em Doutrina e Convênios 88:110. E assim por diante, até que o 7º anjo soe sua trombeta, e ele colocar-se-á sobre a terra e sobre o mar, e jurará pelo nome daquele que se assenta em seu trono, que o tempo já não mais existe. Satanás, aquela velha serpente que é chamada de diabo, será amarrada e não será solto pelo espaço de 1000 anos. E depois desses 1000 anos, terá o julgamento final, que nós seremos julgados pelas ações que fizemos aqui na Terra. E após o julgamento final, dependendo de nossas ações, nós iremos ou para o reino celestial, terrestrial ou telestial. O celestial é o reino que nós iremos habitar com Deus e Jesus Cristo. O terrestrial são para aquelas pessoas que seguiram o evangelho, guardavam alguns mandamentos, não guardavam todos, e ficaram mais ou menos, sabe? E Deus vai lá às vezes, não é sempre que ele vai no reino terrestrial. E o reino telestial é como se fosse o inferno. Então, vou falar de uma forma mais básica para vocês. O reino celestial seria como se fosse o céu, e o reino telestial seria como se fosse o inferno. E esses 3 reinos são representados pelo Sol, pela Lua e pelas estrelas.
O reino celestial é representado pelo Sol, e o reino terrestrial é representado pela Lua, e o reino telestial é representado pelas estrelas. Primeiro, por que eles são representados pelo Sol, pela Lua e pelas estrelas? O Sol simboliza a fonte máxima de luz e vida. Porque, gente, sem o Sol, a gente estaria todo mundo morto. Porque não teria vida, não teria luz solar, a gente ficaria tudo escuro, tudo frio, porque a luz traz vida. Porque o Sol traz vida e luz. E a Lua reflete a luz do Sol, ou seja, simboliza a luz recebida indiretamente, tá bom? E as estrelas simbolizam graus diferentes dentro do mesmo reino. Vamos ler em 1 Coríntios 15, 40 e 42. Há corpos celestiais e corpos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Cristo não quer que nós sejamos diferentes um do outro. No reino celestial, nós seremos todos iguais. Não terá diferença de nível superior. Por isso, o reino telestial é representado pela estrela, porque as estrelas simbolizam graus diferentes de uma da outra. Porque existem estrelas mais brilhantes que as outras, estrelas menos brilhantes que as outras, estrelas que não brilham. E é isso, gente, que eu consegui explicar pra vocês em apenas quase 7 minutos. Eu não sei de tudo, não sei o que vai acontecer nesses 3 graus de reino, não sei de quase nada, porque apenas Deus sabe de tudo. Então, se você tiver alguma dúvida que eu não falei nesse vídeo, pode buscar a Deus ou perguntar aqui nos comentários, e se eu conseguir responder, eu te falo.